Olá, acadêmicas, acadêmicos, tudo bem? Então, praticaram pesquisas e testes nos sítios eletrônicos apresentados no capítulo 10, a validade, a divulgação e o acesso às pesquisas jurídicas? Tenho certeza de que sim, e que gostaram muito, não é mesmo? Vamos agora para o artigo jurídico científico, tudo bem? Artigo é um texto que apresenta, discute e divulga ideias, métodos e técnicas, processos e resultados de pesquisa científica, seja ela bibliográfica, documental, experimental ou de campo. O artigo científico é um trabalho acadêmico desenvolvido por um ou mais autores e segue as normas editoriais da revista onde será publicado. Ele visa apresentar, de maneira completa, os propósitos e procedimentos de uma pesquisa, a metodologia empregada e os resultados obtidos no estudo. Com isso, ele permite ser avaliado por pesquisadores que desejem replicar a experiência e confirmar ou não os resultados observados. Isso para ampliar as discussões e conhecimentos sobre o tema. Além disso, o artigo pode ser uma oportunidade inspiradora de novas pesquisas para o seu leitor. Lakatos e Marconi dizem que, em geral, um artigo científico se põe a divulgar resultados de pesquisas científicas, tal como já tínhamos visto. A sua divulgação é uma das etapas no desenvolvimento de uma pesquisa. Vocês se lembram? Todavia, conforme as autoras, com variados motivos, ele faz esse tipo de busca. Vamos dar uma olhadinha que motivos são esses que fazem ele buscar. Conforme Lakatos e Marconi, são motivos para a divulgação de um artigo científico explorar assuntos ainda pouco estudados, expor uma questão antiga e conhecida de maneira nova, somar materiais à pesquisa e resolver ou refutar um erro detectado em assuntos controvertidos. Explorar assuntos ainda pouco estudados, ou mesmo que já amplamente o tenham sido. Buscar por uma solução diferente e é inspirador para o pesquisador que deseja ampliar o conhecimento sobre aquele assunto. Expor uma questão antiga e conhecida de maneira nova significa que o pesquisador deseja inovação sobre o conhecimento, somar materiais à pesquisa, os quais possam ainda não ser suficientes. Demonstra a predisposição do pesquisador em melhorar o conteúdo sobre o conhecimento e resolver de modo satisfatório ou refutar de forma conveniente um erro detectado em assuntos controvertidos. Isso ressalta a vontade do pesquisador em rever os postulados de um conhecimento que foi apresentado. Tudo bem? Então vamos em frente. Além dessas motivações, alguns propósitos são bem justificados, tais como o estudo de temas clássicos, porém sob uma perspectiva e enfoque contemporâneo. E o de dar também continuidade e aprofundamento às análises a partir de novos enfoques e perspectivas dos resultados de uma dada pesquisa. Uma postura como essa tem como objetivo pormenorizar ou discutir aspectos relevantes sobre conceitos, ideias, teorias ou até sobre hipóteses, ok? Vamos em frente. O primeiro contato que o leitor tem com o artigo é o seu resumo, ou seja, a sua apresentação inicial, que deve ter a fala concisa do autor sobre os pontos relevantes do trabalho, visando esclarecer o leitor sobre a conveniência de consultar ou não uma obra no todo ou somente o resumo. E o resumo deve ressaltar os objetivos da metodologia, dos resultados e as conclusões do estudo. Isso com uma linguagem clara, concisa e direta. Assim, ele deve ser indicativo ou informativo, redigido na terceira pessoa do singular, na voz ativa, em espaço simples, em uma única folha e num único parágrafo. Deve-se evitar, no texto do resumo,
abreviaturas, símbolos, fórmulas, equações e diagramas que não sejam absolutamente necessários à sua compreensão, bem como comentários, críticas e julgamento pessoal de citações. Isso tem o seu lugar na parte do texto. Com certeza, você já leu os artigos que eu recomendei nesse primeiro encontro nosso. Então, já compreende o que eu estou dizendo, não é mesmo? Então, já perceberam que o resumo do artigo é exatamente como acabamos de descrever, certo? O resumo de um artigo é como o cartão de visitas do autor para o leitor. E é nesse primeiro contato que se desperta o interesse ou não do leitor pela leitura do trabalho, levando-o à leitura da introdução do trabalho e assim por diante. Portanto, o resumo tem que ser muito bom, não é mesmo? Tudo bem até aqui? Então vamos avançar um pouco mais. Um artigo científico, apesar de ter propósitos diferentes, deve apresentar em sua estrutura três partes básicas, três partes fundamentais, eu diria: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Gustin e Dias explicam que a introdução apresenta o tema da pesquisa, a justificativa e suas limitações. E sua finalidade é situar com clareza o leitor no contexto da pesquisa e do próprio texto escrito, devendo apresentar algumas partes. Vejamos juntos quais são elas. Segundo Gustin e Dias, o texto escrito da introdução do artigo deve apresentar indicação do objeto e do objetivo geral de pesquisa, o problema e hipótese do estudo, a metodologia utilizada na pesquisa e as reformulações, divisão do trabalho em partes gerais ou capítulos, ideias e argumentos que são discutidos. Então, conforme Gustin e Dias, o texto escrito da introdução de um artigo científico deve apresentar o objeto e o objetivo da pesquisa. Esse é o campo de conhecimento. O problema e a hipótese para a investigação, a metodologia da pesquisa e as reformulações que se fazem necessárias em razão do condicionamento e fatos não esperados. Também as partes gerais ou capítulos do artigo e as razões da escolha do estudo apresentado, e as ideias e argumentos que são discutidos em cada parte ou capítulo do trabalho. Na introdução de um artigo, devemos nos esforçar em situar o leitor para ele saber o que vem adiante. Mas esta é apenas uma parte introdutória do artigo e sem aprofundamentos, os quais têm seu lugar garantido em cada parte do capítulo do trabalho. A introdução precisa dar aquela vontade de quero mais no leitor, pois leitores experientes, ao fazerem suas buscas por artigos, em primeiro lugar, os buscam pelas palavras-chave, aquelas palavras-chave do assunto, e os seus interesses, que sejam dos seus interesses. E, ao encontrá-los, eles leem rapidamente os resumos para, conforme suas considerações e entendimentos, que nesse artigo encontrarão a matéria procurada, irem à introdução e terem certeza que realmente o artigo encontrado é o desejado e contribuirá para a sua finalidade almejada. Daí o motivo de fazermos a introdução do nosso artigo o mais abrangente, claro e objetivo possível, permitindo assim que o leitor pesquisador ganhe tempo e produtividade em suas buscas. A segunda parte do artigo científico é o seu desenvolvimento. Neste, por meio de capítulos, seções e subseções, são apresentados os dados do estudo, explicando e avaliando os resultados, comparando-os com os de outros estudos já realizados também. Para tanto, o desenvolvimento do artigo conta com 4 partes. Vamos juntos saber quais são essas 4 partes. Em seguida, vamos entendê-los. Venham comigo. O desenvolvimento do artigo científico conta com referencial teórico, os aspectos metodológicos, a apresentação dos resultados e discussão e análise. O referencial teórico da pesquisa do artigo científico deve ser completo,
assim como seus aspectos metodológicos, bem esclarecidos e justificados. A apresentação dos resultados deve ser bem organizado em forma de tópicos, figuras, quadros, tabelas e gráficos, para melhor compreensão pelo leitor. Por fim, a discussão e análise dos resultados deve ser apoiada e definida pelo referencial teórico do trabalho. Tudo bem até aqui? Ok, vamos em frente então. O referencial teórico e os aspectos metodológicos já foram abordados anteriormente, lembraram? Referencial teórico contém a revisão da literatura ou revisão bibliográfica, a qual é base de sustentação dos postulados da pesquisa científica desenvolvida pelo pesquisador. Lembrando que pesquisas jurídicas se valem essencialmente da produção escrita da ciência do direito. Aspectos metodológicos referem-se ao conjunto de etapas ordenadamente dispostos que devem ser vencidas na investigação de um fenômeno. Ou seja, eles encaminham da melhor forma uma pesquisa científica. Entre estas etapas estão o método, que são atividades sistemáticas e racionais, que nos apresenta o caminho a seguirmos para se atingir os objetivos da pesquisa. Tipos e técnicas de pesquisa, a população ou objeto da pesquisa e a caracterização ou forma da pesquisa, como, por exemplo, pesquisa documental, pesquisa ex post-facto, pesquisa ação e estudo de caso, que são importantes variações das pesquisas bibliográficas e de campo. A apresentação dos resultados da pesquisa e sua discussão e análise é o produto de uma pesquisa científica, onde muitas vezes o pesquisador tem sua autonomia revestida do conhecimento adquirido com a revisão bibliográfica que fez e a análise dos dados e informações apresentadas, que foram obtidas por meio de entrevistas, arquivos, jurisprudências e legislações, questionários também, bibliografia, entre outras, devem ser interpretados de forma crítica, mas sempre à luz do conhecimento contido na revisão da literatura feita para a pesquisa científica apresentada. Tudo bem até aqui? Por fim, a parte final do artigo científico, sua conclusão, ou também chamada por muitos autores de considerações do estudo. A conclusão ou considerações é o resumo ou a síntese de todo o estudo, realizando correlações entre os resultados obtidos da pesquisa e os levantamentos das teorias, doutrinas e também contexto socioeconômico, cultural e jurídico. Nas considerações destacam-se de forma clara as soluções do problema proposto para o estudo e sua verificação é também a validade dos achados ou produtos da investigação que apresentam relevância social e ainda, se for o caso, o autor tratará da confirmação ou recusa da hipótese apresentada no início do trabalho, inclusive com as devidas justificativas. Expõe-se então às dificuldades e limitações encontradas no estudo, apontando para futuras pesquisas com sugestões de melhorias ou aprofundamentos. Nas considerações gerais, o autor manifesta seu ponto de vista sobre os resultados obtidos, suas propostas e sugestões referentes aos dados coletados e discutidos. Ele pode também mencionar eventuais implicações, lacunas ou efeitos a partir do conteúdo apresentado, sugerindo a continuidade das discussões. Um artigo científico é apresentado graficamente, contendo elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, conforme as instruções das normas ABNT-NBR 6022 de 2003. Vejamos agora os elementos pré-textuais. Conforme as instruções das normas ABNT-NBR 6022 de 2003, os elementos pré-textuais são título e subtítulo, se houver, separados por 2 pontos, nome do autor, filiação científica do autor, em nota de rodapé, resumo na língua do texto, palavras-chave na língua do texto, título, subtítulo, resumo e palavras-chave em língua estrangeira solicitada. Vejamos agora os elementos textuais. Conforme as instruções das normas ABNT-NBR 6022 de 2003, os elementos textuais são
introdução no início do artigo, desenvolvimento nas seções e subseções, considerações na parte final do artigo. Agora vejamos os elementos pós-textuais. Conforme as instruções das normas ABNT-NBR 6022 de 2003, os elementos pós-textuais são referências citadas no trabalho conforme normas exigidas pela publicadora, glossário, uma lista em ordem alfabética de palavras ou expressões técnicas e jurídicas, apêndice, um texto ou documento elaborado pelo autor, anexos, um texto ou documento não elaborado pelo autor. Então, prezados pós-graduandas e pós-graduandos, estão preparados para produzirem seus artigos científicos? Estou certo de que sim, pois vocês receberam nessa disciplina a carga de conhecimento necessário para esta empreitada. Prezados, me despeço agora e recomendo que leiam ou releiam, quantas vezes vocês desejarem, o nosso artigo de metodologia da pesquisa jurídica sempre que puderem. Na próxima aula trataremos da importância do artigo jurídico científico como trabalho de conclusão de curso e também de exemplos de temas, problemas e hipóteses. Até lá, abraço a todos.